E por aqui o Agricultura BR fala sobre o estado do Mato Grosso. Isso porque, num projeto importante, o governo do estado espera ou busca cerca de R$ 1,5 bilhão em investimentos na questão da logística, principalmente em rodovias para o escoamento de safra. Lembrando que o estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. Esse R$ 1,5 bilhão, em princípio, é para atender 525 quilômetros de rodovias no estado, nas regiões de Alta Floresta, Alto Araguaia e também Tangará da Serra, que seriam essas áreas que seriam beneficiadas inicialmente com essas rodovias. Vamos aos dados aqui, nós trazemos aqui os dados em relação ao que deve acontecer. Aqui a confirmação de 525 quilômetros em concessão, trechos de Alto Araguaia, Alta Floresta, Tangará da Serra, como eu havia falado há pouco. Os investimentos, eles devem ocorrer, como eu disse, em R$ 1,5 bilhão inicialmente, para que esse projeto comece tendo a parceria da iniciativa privada. Além disso, as instituições, empresas que aderirem a esse processo vão ter que fazer investimentos durante os próximos 30 anos, que estão projetados em R$ 1,6 bilhão. Veja conosco aqui como é que deve ficar a situação inicial, primeiramente, em relação ao investimento, R$ 1,5 bilhão, e em 30 anos, R$ 1,6 bilhão. Essas licenças que vão ser concedidas é para que R$ 1,6 bilhão sejam comprometidos ao longo de 30 anos em ação de conservação de qualidade da malha viária. Um outro dado importante é em relação à posição do estado do Mato Grosso. Primeiramente, o Brasil, como você que acompanha a Agricultura BR já sabe, é o segundo maior produtor e o primeiro exportador de soja do mundo. Então, produz menos soja que os Estados Unidos, mas exporta muito mais. Quer dizer que tem soja na rodovia o tempo todo. A outra questão é que é o segundo produtor comercial. É importante lembrar que a China, por exemplo, produz mais milho que o Brasil, mas o Brasil é o segundo maior produtor comercial do mundo de milho, mas é também o segundo maior exportador, então exporta boa parte do que produz. Enquanto isso, o estado do Mato Grosso tem as duas maiores produções do país, tanto de soja quanto de milho. E aí, essa questão do custo para fazer esse transporte acaba sendo muito grave, principalmente quando se compara ao dinamismo norte-americano, por exemplo, e aquilo que eles são capazes de fazer com uma competitividade maior, que é o que se busca nessa situação proposta pelo governo do Mato Grosso. Aqui tem uma comparação que é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra a diferença no transporte de tonelada de soja até a China, que é o maior comprador. A soja que sai do Mato Grosso, ela até chegar à China, indo por Santos, tem um custo por tonelada de $91,12. Enquanto, e é o maior produtor do país, o estado do Mato Grosso. Já nos Estados Unidos, o maior produtor de soja é o estado de Iowa e tem um custo até chegar à China de $64 por tonelada, dando, evidentemente, uma situação de competitividade muito maior em relação ao Brasil. A economia do estado do Mato Grosso, esse é um dado muito importante, a economia do estado do Mato Grosso ela deve crescer no ano de 2017 5%. O pessoal sabe que o Brasil não cresce isso e não há nenhum outro estado capaz de ter um crescimento tão forte econômico como o Mato Grosso vai ter em 2017. O grande fator desse crescimento é o agronegócio, principalmente na produção de soja.